E aí, pessoal inteligentista, eu vou fazer um reagindo de uma reportagem do Fantástico, ano 2000, 2001, onde eles falam sobre a ida do homem à lua. Eu só assisti 1 minuto e achei bem bizarro, daí tive a ideia de assistir o restante aqui com vocês, tá? Vamos lá. Por essa NASA, a Agência Espacial Americana não esperava. Aceita dos que não acreditam que o homem tenha ido à Lua? Aceita dos que não acreditam que o homem tenha ido à Lua. Uau, tipo, é o quê? 1/3 da população brasileira? O Datafolha disse que 26% dos brasileiros não acreditam. Ih, é gente isso aí, hein? E os dados devem estar incorretos ainda, né? É gente, hein? Então a moça aqui está chamando de seita, né? Quase 1/3 da população brasileira. E tipo, se o Datafolha está dizendo que é 26%, é porque deve ser bem maior esse número. Tá? Então, que exemplo de jornalismo, não? Agita a rede mundial de computadores, ocupa espaço na TV americana e arrebanha Cara dele! Ai, que desgosto de ver essa rede de esgoto. seguidores até no Brasil. Sei, vamos lá. 4, 3, Ai, meu Deus do céu, velho. Parece eu vendo os bagulho, mano. 16 de julho de 69, a Apollo 11 vai para o espaço. Que maravilha. Um lançamento perfeito. É perfeito, é tudo uma maravilha, né? Parece até um filme da Disney. 4 dias depois, Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisavam na Lua. Legal. O mundo parou para ver. O mundo tem que parar para coisas irrelevantes. Tipo, se o homem for para a Lua amanhã, isso não muda absolutamente nada a minha vida e provavelmente nem a tua. Mas o mundo tem que parar, certo? A Lua conquistada. Né? Ok. Este é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Essa frase é interessante porque ela não menciona os Estados Unidos. Tipo, quem pisa na Lua não é o americano, é o homem. A conquista da Lua não é dos Estados Unidos, é da humanidade. Você percebe o papel unificador que tem nesse evento? E você percebe que muitos dos contextos históricos da década de 60 estão se repetindo hoje? Bom, a história se repete e as farsas também. Armstrong entrava para a história. O primeiro passo, as primeiras imagens, o passeio, a falta de gravidade, a bandeira americana tremulando na Lua. Todo Tremulando na Lua. mundo viu. Está tudo gravado. Caralho. Esses jornalistas, mano, querendo lacrar em cima do bagulho, tá ligado? Tá tudo gravado, todo mundo viu. Ó, não vai desacreditar, hein? Está tudo gravado, tem muitas fotos, tem muitos vídeos. E eu sempre digo o seguinte, para você desmontar esse evento, você não precisa mais do que uma foto, do que um vídeo. Você não precisa de uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração ela serve para você explicar os porquês. Mas para você constatar algo, você não precisa necessariamente explicar os porquês. Na verdade, muitas coisas da ciência, você não sabe os porquês, você sabe o como. Na questão da ida à Lua, você não precisa explicar por que a União Soviética não denunciou, por que eles fizeram isso. Essas perguntas são curiosas e interessantes, mas elas não são necessárias para você chegar à conclusão que o homem não foi à Lua. Para você chegar a essa conclusão, você só precisa de uma foto falsa. Reage ao vídeo. Porque, bom, se você identificou que uma foto que os caras supostamente tiraram na Lua é falsa, acabou, cara. Acabou a confiança, entendeu? Ó, tô vendo essa foto aqui. Essa foto é um fake, claramente. Então, por que eu vou acreditar que o homem pisou na Lua se a suposta foto que vocês dizem que foi tirada na Lua é uma farsa, é um fake? Percebe? Não é necessário mais do que uma foto.
para você duvidar. 31 anos depois, ainda tem muita gente que diz que isso não aconteceu. Esse é um raciocínio bem esquisito. Ela dá a entender que quanto mais tempo passa, as pessoas devem acreditar. Ah, já se passaram 31 anos e ainda tem pessoas que não acreditam. Mas é claro, quanto mais tempo passa e o homem não volta à Lua, maior será a desconfiança das pessoas. Ou você acha que, sei lá, no ano 1980, as pessoas desconfiavam como desconfiam hoje? Não, a crença naquela época era maior. Só que vai passando de ano em ano, não volta, a desconfiança aumenta, tá? Então esse raciocínio que você aparentemente quis dar aqui, eu penso que ele é bem equivocado. Bem bosta, né? Vamos continuar. Que foi tudo uma farsa. Precisa ser elegante, não. É bem bosta mesmo, inteligentista. Esse programa, exibido na TV americana, obrigou a NASA, a agência espacial, a botar essa frase na internet. Nós fomos. A resposta à pergunta que o programa fez. Teoria conspiratória? Nós fomos à Lua? Esse programa, ele é muito interessante. Nas lives que eu fui para discutir sobre a ida à Lua, Fernando Betete, Rafael Hungria, Brasil Sem Medo, Vinícius César, eu sempre digo que eu passei a duvidar por conta desse programa da Fox, esse documentário aqui, tá? Depois que eu assisti esse documentário, onde tem o Bill Kaysing, Ralph René, Bart Sibrel, eu olhei assim, cara, isso faz sentido. Na época eu já estava na graduação em Física. Estava entrando no mestrado. E eu acreditava piamente que o homem foi à Lua. Assim, nunca passou pela minha cabeça que foi uma farsa, né? Mas depois que eu assisti esse documentário, ficou uma pulga atrás da orelha e eu passei a fazer uma pesquisa independente, tá? E você tem que chegar numa conclusão depois que você faz uma pesquisa. E a minha conclusão é que sim, tem muitos problemas, de modo que eu me sinto hoje confortável, até mesmo do ponto de vista intelectual, em dizer que foi uma farsa, tá? E concluiu, o homem ainda não foi à Lua. O que nós vimos, segundo o programa, foi uma grande farsa, uma montagem. E o que parecia a Lua era, na verdade, um deserto. Esse, o de Nevada, aqui mesmo nos Estados Unidos e na Terra. Absurdo. Aqui é uma coisa curiosa, né? Para você perceber que foi uma farsa, você não precisa ir tão longe. Eu raramente respondo a pergunta: onde foi feita a filmagem? Por que eles fizeram a farsa? Para você responder essas perguntas, você vai entrar numa teoria da conspiração. Porém, para você perceber que é uma farsa, você não precisa nem mesmo conspirar. Não é preciso mais do que uma foto, e você não precisa conspirar para identificar um erro numa foto ou num vídeo, né? Agora, quando você entra na questão, onde foi filmado, por que eles fizeram isso, aí necessariamente você cai numa teoria da conspiração, né? Você vai ter que especular. Um monte de bobagem. Esse jornalista, Bart Winfield, acha que não. Ele escreveu, produziu e dirigiu. Ó o jornalista brabo lá, ó. Que indagou os atornautas. Foi esse maluco aqui, ó. Bobagem. Esse jornalista, Bart Winfield, acha que não. Vocês lembram? Que ele foi com a Bíblia lá? Vai, você andou na Lua? Bota a mão aqui na Bíblia e jura. Vai, atornauta, vai. Ele escreveu, produziu e dirigiu esse vídeo. O que aconteceu de estranho no caminho para a Lua. Esse é lendário. Esse é lendário. Tomou até soco na cara. Esse é foda. Uma série de dúvidas. A bandeira americana tremulando. Bart pergunta, como isso poderia acontecer na Lua, onde não existe atmosfera? Esse cara é muito bom. Ele foi um dos poucos jornalistas que entrevistaram os atornautas de modo contundente, e você vê que os atornautas ficaram nervosos, não juraram que foram à Lua. Teve um atornauta que deu um soco no jornalista. De manhã você quase caiu na do Jalim Rabei, hein? Quase, hein? Quase. Então parabéns aí ao Bart Sibrel. Hoje em dia ele nem tá nos Estados Unidos, tá? Ele se mudou aí para outro país. Acho que foi Guatemala, algo assim, ou Nicarágua, foi algo assim, mas ele não se encontra mais nos Estados Unidos. As fotos. Ele analisou uma por uma. Primeiro a explicação, lógica e até um exemplo. Com apenas uma luz, as sombras devem ser paralelas, não podem se encontrar. Nunca. Na Lua, a única fonte de luz era o Sol.
mas as setas mostram claramente. As sombras não são paralelas. Alguns dos argumentos que o Bart usou, eles já estão batidos, tá? Então aquela questão da bandeira, porque a bandeira tremula. Enquanto o astronauta está fincando ela, não tem problema nenhum. Aquele movimento da luva, da mão, de fato vai fazer com que a bandeira tremule, né? Mesmo num lugar com vácuo. Os Mythbusters fizeram essa experiência e é boa, eu não questiono isso. Agora, tem vídeos, né, das Apolos que tem uma cena em que você vê a bandeira, o astronauta não está tocando na bandeira, ele passa a uns 2, 3 metros da bandeira e no momento que ele passa, a bandeira tremula. E aí... Ai, que cena ridícula, cara. Esses atornauta foda com a nossa vida, mano. Não dá pra levar a sério essa merda, cara. Aí pra puta que pariu, mano. Puta que pariu, velho. Existem duas... Filha da puta. Lazarento passa que nem um furto no bagulho e a bandeira só aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, que bagulho escroto, velho. explicações que a NASA ou as pessoas que acreditam que é verdade vão fornecer, que é a seguinte. A primeira, eles vão dizer que... vai a NASA agora explicar isso aí, hein? Quando o astronauta passou do lado da bandeira, ele fez com que o chão vibrasse, né, no momento que ele dá o pulo, e aquela vibração foi até a haste da bandeira e a bandeira tremulou. Que é um absurdo, né? As pessoas não explicam Puta que pariu. dessa forma. Foi o Hulk pulando, né? Ainda mais no lugar de vácuo, né? Tem vácuo. O cara pulou lá, zero gravidade, o cara pulou, tremeu. Feita puta merda. É o planeta Hulk. É o Hulk dando um salto da Terra na Lua. Forma de modo geral, mas tem uma explicação nesse sentido. A mais usada é essa agora que eu também acho absurda, né? Mas eles têm que justificar de algum modo. Eles vão dizer o seguinte: quando o astronauta passa ao lado da bandeira, a roupa dele estava carregada eletricamente. E ali existiu uma atração elétrica entre a roupa do astronauta e a bandeira, de modo que fez a bandeira tremular. Ou seja, na primeira explicação a gente tá falando do Hulk, na segunda é o Super Choque. Claro que eu não acredito nisso, né? Para mim é muito evidente que no momento que o astronauta passa, ele arrasta um pouco do ar que existe ali, porque é um set de filmagem, óbvio, e a bandeira tremula, tá? Então, assim, é importante você perceber que... essa daí é a NASA, vai vendo. Muitas das coisas que você vai identificar farsa, os apolunáticos, vamos chamar assim, vão inventar alguma explicação mirabolante, certo? Agora, tem algumas coisas que eles nem conseguem explicar mesmo, né? De tão... Só faltou a NASA falar da segunda explicação. Foi um peido do Serjão. Enquanto ele tava dormindo de barriga para baixo, a sincronia, relação céu, posicionamento da Terra, Lua, tava certinho. Ele soltou um peido, dormindo com aquele cu fedorento pro arto. Claro, a pressão formidável chegou lá, bem na hora que o astronauta passou. Na verdade, o astronauta tava sendo carregado pela força do peido do Serjão também. Aí tremuleceu lá. Causou um tremor em tudo. Tudo. Inclusive foi um dos dias que a Terra também tremeu. Teve um abalo sísmico ali, mas foi coisa de segundo, assim, voltou ao normal. Foi a placa tectônica. Tão evidentes que são. Em relação a essas evidências que eu tô pensando que ela vai mostrar, né, que é do documentário do Bart, algumas já estão batidas realmente. E, enfim, vamos assistir. Devem ser paralelas, não podem se encontrar. Nunca. Na Lua, a única fonte de luz era o Sol. Mas as setas mostram claramente. As sombras não são paralelas. Isso é mentira. Outra dúvida. O astronauta está totalmente na sombra e absolutamente claro. E cadê as estrelas? Elas não aparecem em nenhuma foto. Essa questão das estrelas, eu fiz um vídeo recente sobre isso. Pois é. Onde eu não argumento que deveriam existir estrelas na foto. A argumentação é outra. A argumentação é que tem uma declaração do Armstrong
dizendo que não viu As contradições entre os astronautas, né? nenhuma estrela no espaço entre a Terra e a Lua durante a viagem. E você vê declarações de outros astronautas dizendo que o céu, evidentemente, é cheio de estrelas e que é possível vê-las até durante o dia. Então, alguém está mentindo, certo? A questão aqui que eu quero dizer é o seguinte. Pelo que eu estou vendo, eles vão atacar espantalhos. Então, eles vão pegar argumentos batidos, ideias batidas, que, assim, eu não defendo, a maioria das pessoas que não acreditam não defendem, mas eles precisam bater no espantalho para dar um ar de vitória, de superioridade, tá? Claro. Vamos lá. Por telefone, nós conversamos com Bart. Ele tem um informante, um ex-funcionário do projeto Apollo, que teria contado tudo. Os Estados Unidos não tinham condições de chegar à Lua, mas montaram toda essa farsa por causa da disputa da Guerra Fria com a União Soviética, para ser... Aí entra naquela questão da teoria da conspiração, certo? De fato, você vai ter que começar a especular por que eles mentiram, qual é a causa da farsa. Eu não entro muito nessa vereda, tá? É muito mais fácil você analisar os vídeos, as fotos e entender que foi uma farsa do que você ficar tentando entender por que geopoliticamente isso foi uma fraude, né? Até porque a gente nunca vai ter todas as evidências necessárias. Porque esse negócio de Guerra Fria foi uma farsa realmente. Só que, óbvio, não compensa você ficar discutindo sobre isso, porque vai ser uma discussão que não vai levar a nada. Se sem fim. A minha análise é um pouco mais histórica, de relação entre NASA, Disney, erro na foto, erro no vídeo. Esse daí eu também consideraria como o melhor caminho. Claro, é o que faz sentido. O que faria mais sentido. Questão de Von Braun e impossibilidade de fazer o foguete, ter uma autonomia tão grande, dificuldades da missão, radiação e tal. Então eu não entro muito na vereda, eles fizeram isso para vencer a Guerra Fria e tal, entendeu? Mas eu também não acho que seja ruim fazer isso. Eu acho que sim, é interessante a gente tentar encontrar o porquê a farsa foi feita. Eu tenho algumas ideias, tá? E eu pretendo discuti-las com mais profundidade no livro. E os cientistas têm respostas para as dúvidas dos que não acreditam que o homem já chegou lá. As respostas também parecem bastante lógicas. A bandeira tremulou? Claro, um dos astronautas tocou na base de apoio. Isso é óbvio, né? Eu acho que esse tipo de espantalho até tira assim a credibilidade da reportagem, porque vocês estão argumentando sobre isso. Quer dizer, eu nunca falei isso, ninguém, tipo Jarrah White, comenta isso daqui, tá? A alegação é outra, é aquela que eu falei anteriormente. Vê se eles colocam essa, né? Não colocam, teriam dificuldade de explicar. Ou usariam uma explicação bem mirabolante, na verdade. Não tem estrela? Não tem mesmo. O brilho delas era muito fraco para ser capturado pelas câmeras. Também não argumento isso, né? A argumentação é outra. A argumentação é que um cara diz que não viu estrela nenhuma na Lua, outro diz que é cheio de estrela. E aí, quem é que tá mentindo? Ou melhor, todos estão mentindo? E as sombras? Ora, perspectiva, distorções. Questão de sombra também, a evidência da face é outra. Então, eu já tô vendo aqui, eles só vão bater em espantalhos, tá? Eles não vão tentar analisar a coisa de um modo mais sério. Aqui no Brasil também tem gente que acha que a ida do homem à Lua não passou de armação. O ex-ator André Mauro, hoje professor de cinema, aponta outras suspeitas em fotos divulgadas pela NASA. É legal. Eu não conheço o André Mauro, tá? Mas você vê, o cara é professor de cinema. Eu sempre digo nas lives que eu faço sobre a farsa, é muito evidente para uma pessoa que trabalha com fotografia, ou até mesmo com cinema, assim, perceber que esse negócio é uma farsa, essa iluminação não é natural, é uma coisa artificial, né? Então isso não poderia vir de uma pessoa diferente, né? Pô, o cara é professor de cinema, olha só. Nesse famoso filme do Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocando a bandeira dos Estados Unidos no solo lunar, a sombra desse astronauta aqui é o dobro da sombra desse outro astronauta, né? Como se a única fonte de luz é o Sol. Esse argumento é interessante, realmente eu já cheguei a usar ele
em um vídeo da farsa, porque faz muito sentido de fato. Tem uma fonte de luz artificial e à medida que o cara se aproxima ou se afasta dessa fonte de luz, você vê que o comprimento da sombra dele muda, né? E o legal é que tem um vídeo da Apollo com 2 astronautas e você vê que o comprimento da sombra dos dois fica diferente à medida que eles se afastam e se aproximam da fonte de luz. Este especialista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais discorda. Eu acho que de forma nenhuma, acho que elas não procedem, né? Geralmente são críticas feitas por pessoas leigas no assunto. Então, assim, o cara que é professor de cinema, que entende de fotografia, de iluminação, é um leigo, tá? Mas o chefe aí do Centro de Astrofísica é o especialista, né? Em fotografia, em cinema, em iluminação. Segundo ele, as sombras dos astronautas nessa foto têm tamanhos diferentes por um motivo muito simples: ondulações no terreno. Sério? Ondulações no terreno, tipo... A distância entre esses 2 astronautas é o quê? Meio metro? Que ondulação é essa? Eu não tô vendo essa ondulação que você tá dizendo ser suficiente para causar essa mudança nas sombras. Prova que de fato é uma ondulação tão grande ao ponto de uma sombra ser o dobro da outra, né? Numa distância tão curta. Ele jamais vai provar, simplesmente joga palavras ao vento, porque eles partem da premissa que aconteceu, que é um fato e tal. Então você precisa explicar de alguma forma, né? E eles vão explicar com essas coisas mirabolantes, sem verificação, sem prova de nada, tá? Que são capazes de alterar o tamanho de uma sombra tanto na Terra quanto capaz. na Lua. André Mauro vai além. Segundo ele, a suposta farsa da Lua teria sido uma odisseia no espaço e mostra o que seria uma prova. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? É uma teoria interessante, tá? Acho apenas interessante comentar sobre. É uma foto do astronauta, Neil Armstrong, o fundo azul aqui, uma câmera de cinema aqui, está refletida, e uma pessoa abaixada aqui atrás, que é muito parecida com Stanley Kubrick. Mas o homem foi ou não foi à Lua? Foi tudo uma farsa? Foi tudo real? Como provar? Um supertelescópio resolveria tudo. Mostraria o que os astronautas foram deixando pela Lua, o lixo lunar. E isso não vai demorar muito para acontecer. Daqui a 2 anos, o Japão vai mandar um para o espaço. Vai ser a prova final. Se o homem foi ou não foi à Lua. Cadê a prova final? Cadê? Até hoje eu não vi essa prova final. Cadê o Japão? Cadê? Ela provavelmente está falando da sonda Selene, né? Que por sinal tinha que ter o nome de uma deusa pagã. E não prova nada, cara. Nada. Aquilo ali você assiste as imagens, os vídeos da Selene, aquilo é puro CGI, tá? Tem um vídeo que eu falei da Selene, né? Vou deixar aqui no card, se você quiser assistir. Se o homem foi ou não foi à Lua. Mas até lá, a gente ainda vai ouvir muita história. Aí acaba, né? É isso. Pronto, pessoal. Andando de jipezinho na Lua. Oh, beleza, passar o mel na boquinha do gado. Xandão. Amigão. E como isso afeta o Grêmio?